Brasil, uma das principais marcas das relações raciais é a convivência entre uma elevada desigualdade racial e o fenômeno social da mestiçagem. De fato, se comparado com outros países, o Brasil tem índices de casamentos interraciais mais elevados, segregação residencial mais baixa, as identidades são menos fixas, a gente vai ver isso principalmente na aula sobre o cotidiano. Mas mesmo com essa falta de fixidez, com essa fluidez das identidades raciais, o país, como eu disse, tem altos índices de desigualdade racial, violência policial, discriminação no mercado de trabalho, estereótipos raciais e assim por diante. O caso do Brasil, ele é muito importante para essa literatura sobre raça, racismo, porque ele mostra como identidades complexas no cotidiano podem conviver, coexistir com desigualdades raciais muito severas. Durante muito tempo, o Brasil foi comparado com os Estados Unidos e foi tomado como um exemplo de ausência de discriminação e preconceito, a famosa tese de que o Brasil era um país harmônico nas suas relações raciais. E se a gente olha para os estudos que deram suporte, que apoiaram essa visão, principalmente nos anos 30, anos 40, o que a gente verifica é que a maioria deles olhou para o cotidiano, enfatizou a fluidez, a complexidade das identidades, das classificações raciais nesse nível micro, e especialmente nas classes populares. Então, boa parte desses pesquisadores tinha na cabeça o modelo dos Estados Unidos e comparavam o Brasil e os Estados Unidos o tempo todo, fosse de maneira implícita ou até explícita também. Então, como lá nos Estados Unidos as classificações e os padrões de interação racial eram muito mais rígidos em todos os estratos sociais, desde as camadas populares até a elite, isso fazia com que as relações raciais no Brasil parecessem mais democráticas, entre aspas, para esses autores. Mas o que esses autores não estavam captando era principalmente o contexto meso, das organizações, enfim, e macro das relações raciais, e também falharam em compreender diferenças qualitativas na manifestação do racismo, e das formas de classificação racial no Brasil e Estados Unidos no nível micro. E aí, a partir dos anos 70, as ciências sociais passam a olhar mais sistematicamente para o nível macro, para o Estado, para o mercado, para esse contexto que evidencia tanto as desigualdades. Então, muitos desses autores usaram estatísticas para medir desigualdades e também para estimar discriminação na educação, no mercado de trabalho. Então, esses estudos pegaram grandes bases de dados e evidenciaram as desigualdades e também fizeram uma série de simulações estatísticas que permitiram ver que, por exemplo, pessoas negras com a mesma escolaridade que pessoas brancas ainda assim obtinham empregos piores, mais risco de ficarem desempregadas, mais dificuldade em transmitir para os filhos a posição social mais elevada que atingiam. Isso tudo era tomado como medidas indiretas, estatísticas de que havia discriminação racial acontecendo no Brasil. Soma-se a isso os dados também estatísticos sobre violência, mortalidade, renda, emprego, que mostram desvantagens sistemáticas para pessoas pretas e pardas. Mas o que as pesquisas no Brasil ainda fazem pouco é precisamente o tema dessa aula, olhar para as organizações, para mostrar como essas desigualdades e discriminações acontecem, como as classificações emergem, como elas ocorrem, e, enfim, elucidar finalmente como raça é socialmente construída no Brasil. Então, as pesquisas estatísticas, elas não costumam elucidar esse tipo de mecanismo. Elas são muito importantes porque elas conseguem sintetizar uma realidade social muito complexa, reduzir a indicadores empíricos quantitativos, mas
mostrar como essas coisas se relacionam, como isso acontece exatamente, esse não é um instrumento mais adequado, né? Por outro lado, as pesquisas que a gente chama de micro, elas ainda costumam, como regra geral, assumir uma lente bastante individualista e focando muito em atitudes e preconceitos individuais. O uso, nesse caso, de pesquisas de survey, por exemplo, né, com questionários, enfim, é bastante comum no Brasil, para tentar mostrar como as pessoas veem a questão racial, se elas aceitariam se relacionar, né, se brancos aceitariam se relacionar com pessoas negras, em diferentes âmbitos, amizade, casamento. Essas pesquisas, elas normalmente mensuram a raça, o racismo num nível individual. E o problema dessas pesquisas como essa, embora elas tenham sua utilidade, né, é que muitas vezes elas podem acabar essencializando raça e racismo, ou seja, lidando com um modelo segundo o qual as pessoas detêm, né, raças e, portanto, se relacionam umas com as outras a partir, né, dessa identidade fixa e, portanto, desenvolvem atitudes umas face às outras. E o problema é que, se raça não é uma característica individual, ela é construída, o racismo também é socialmente construído, né? Essa afirmação não tem nada a ver com uma justificação do racismo, não se está minimizando o racismo ou absolvendo as pessoas que cometem atos racistas, mas é uma constatação sociológica. Se a raça é socialmente construída, o racismo também é, e cabe a nós entender como. Para entender como raça, classificações raciais e mesmo desigualdades raciais acontecem no cotidiano, então, o espaço das organizações, ele é um espaço muito importante. A gente vai agora falar um pouco da organização policial no Brasil, como observação das atividades cotidianas dos policiais dentro do contexto organizacional da polícia permite a gente ver como raça se constrói, se atualiza e se transforma também. Então, sabemos que no Brasil, em diversas cidades, né, se registra muito viés racial nas abordagens policiais, nas revistas, nas prisões e na violência que acomete, né, pessoas negras, pretas e pardas. Os números mostram que a polícia age de maneira distinta, né, diferente, de acordo com a cor da pele das pessoas, dos cidadãos. E, em razão disso, esse tema do racismo na polícia, ele é um tema em ascensão dentro das ciências sociais no Brasil. Está se fazendo muitas pesquisas a respeito disso. No entanto, as pesquisas, de modo geral, elas estão preocupadas em demonstrar esse viés, essa desigualdade de tratamento conferido a pessoas brancas, pretas e pardas, e também mostrar as percepções da população a respeito das atividades policiais, né? Então, se usam muitas estatísticas para mostrar a desigualdade, e também se realizam surveys, pesquisas de opinião com a população, para ver como ela percebe a relação da polícia, enfim, com a comunidade. E, de modo geral, as pessoas apontam que o tratamento dado pela polícia, né, às pessoas de acordo com classe social, cor de pele e tal, é diferenciado, né? Mas há poucos trabalhos feitos diretamente com policiais e que observam o seu cotidiano. Isso se justifica, inclusive, pela dificuldade de acesso, né, de pesquisadores a esses espaços. Então, como indicação de leitura para essa aula, nós falamos aqui do trabalho do Lívio Sansone, um antropólogo, que fez entrevistas com policiais, e eu acho que ele pode ser um pontapé inicial interessante para essa discussão, porque ele tem vários achados bastante ricos na pesquisa dele, né? Então, ao entrevistar os policiais, ele primeiro mostra que a polícia
é uma organização bastante diversa em termos raciais, muito mais aberta até à entrada de pessoas negras do que outros espaços no Brasil, tá? Então, tem muitos policiais negros, muitos dos quais veem a carreira, a polícia como uma oportunidade de sair da pobreza, né? Há também mais negros nos escalões superiores do que se encontra em empresas e até mesmo outras instituições públicas no Brasil. E, enfim, isso tudo faz com que os policiais vejam a polícia como um espaço democrático, né? Um espaço em que se sentem respeitados, enfim. Isso a despeito de uma fortíssima hierarquia interna, né? E também de um trabalho extremamente perigoso, arriscado, letal, né? Quando olham para fora, esses sujeitos também veem o mundo em oposição, né, como caótico, sem ordem, as pessoas como né, como potencialmente suspeitas, inimigas. E esses policiais, de modo geral, se ressentem da mídia, né, que na leitura deles acusa os demais, né, enfim, defendem bandidos. A gente no Brasil conhece muito essa discussão, né, essa leitura que policiais fazem, enfim, dos direitos humanos, né, enfim. Mas a gente está falando, em suma, de uma profissão muito perigosa, de alto risco, e esses policiais entrevistados relatam terem medo de serem mortos e então tentam antecipar o desfecho ao seu favor, né? Então a polícia brasileira ela é uma das que mais mata e morre no mundo, né? Enfim, é muito trágico. Esse trabalho do Lívio Sansone traz muitas contribuições, mas como ele mesmo afirma, a observação do cotidiano, a etnografia é algo que teria muito a acrescentar, né? Então, nesse caso do artigo do Sansone, ele fez entrevistas com os policiais, né? Mas ele não conseguiu acesso ao cotidiano da organização policial. E é isso precisamente que a pesquisa de Leonardo Irakawa, do programa de pós-graduação em Sociologia da UF, procura fazer. Leonardo é policial e oficial e está cursando Sociologia, e teve a oportunidade, então, de observar a polícia de dentro, né? Compilar materiais, documentos, normas, observar operações, observar a burocracia policial, etnografar uma operação policial chamada Segurança Presente, no Rio de Janeiro. Então, o que eu vou discutir aqui um pouco com vocês para mostrar essa perspectiva das organizações e das classificações raciais são os resultados parciais da pesquisa do Leonardo, né? Para situar vocês, a Operação Segurança Presente é uma ação da polícia do Rio de Janeiro, voltada sobretudo para os bairros de elite, de classe média, porque é uma atividade policial diferente, estranha, porque ela pode receber financiamento privado. Então, comerciantes, empresários financiam essa operação, dão dinheiro para a polícia e a polícia faz atividades cotidianas aí de organização do espaço público, de abordar cidadãos, né, de revistar pessoas, carros, enfim, transmitindo para aquela comunidade uma sensação aí de segurança, né, de estarem sendo cuidados pela polícia. E os policiais que atuam, eles são policiais contratados, né? Eles são servidores públicos, mas eles recebem um dinheiro extra para atuar nessa operação. Então, o Leonardo teve a chance de coletar dados, de observar diretamente o cotidiano desses policiais, e ele chegou a várias conclusões aí interessantes que mostram como os resultados racistas das atividades da polícia podem ser vistos de maneira menos individualista e mais relacional, né? Mais com uma explicação mais calcada nas interações entre as pessoas e menos
em disposições individuais, né? Até porque o que intriga muito no caso brasileiro é que quando a gente olha, por exemplo, os estudos sobre polícia nos Estados Unidos, as polícias norte-americanas são muito brancas, né, atuando em comunidades negras e, portanto, a violência, o viés é muito atribuído a esse fator, né? No caso do Brasil, isso é muito estranho, justamente porque a polícia tem um contingente muito mais diverso, né? A polícia é muito negra no Brasil. Então, alguns achados aqui para vocês entenderem essa perspectiva organizacional. Eu vou apresentar aqui para vocês rapidamente, né? Uma das primeiras coisas que ele viu, que ele pôde de fato constatar, como outras pesquisas vêm fazendo, é que nessa operação que faz um trabalho cotidiano de abordar pessoas para averiguar, né, se elas estão ali, se elas, o que elas estão fazendo, se elas têm, se tem algum problema, enfim, é impressionante, né? Essa é uma das funções da operação, é ficar abordando os cidadãos, né? Você, por favor, vem aqui, deixa eu te... o que você está fazendo aqui, deixa eu tomar nota do seu CPF e tal. Enfim, em um mês de operação que ele observou, só 14% das pessoas abordadas pela polícia eram brancas, né? As outras 86% eram pretas e pardas. E não há critérios ditos objetivos para a abordagem, né? A pessoa não tem que estar parecendo que está armada, né, com uma faca, uma arma de fogo, uma roupa manchada de sangue. Nada disso precisa estar presente para que uma pessoa seja abordada pela polícia, né? Simplesmente, a gente vai ver até porque, né, a polícia aborda, se julga as pessoas a partir de estereótipos, né, de concepções aí de quem deve e quem não deve ser abordado. Então, os preconceitos sociais, enfim, evidentemente que eles entram aí nesse cálculo, né? Mas o segundo achado é o seguinte, que dentro da cultura dessa polícia, abordar é mostrar serviço. Então, na cultura da corporação policial, se um policial realiza poucas abordagens, se ele não realiza prisões, apreensões, ele é considerado covarde e preguiçoso. Por outro lado, se ele realiza muitas abordagens, muitas prisões, isso significa que ele tem um bom faro policial. Então, existe uma ênfase no aspecto quantitativo da abordagem, né? Que se acredita que quanto mais forem abordadas as pessoas na rua, mais sensação de segurança vai se produzir. Se presume, então, que a forma natural de prevenir o crime, né, de estabelecer a paz, a ordem, é através da abordagem contínua aos passantes, né, as pessoas que estão na rua. Isso se traduz num aspecto da própria organização, é aí que eu quero chegar, né? Na Operação Segurança Presente, há políticas de incentivo à abordagem. Quanto mais o policial abordar, quanto mais pessoas ele abordar por dia, mais premiado ele será. Primeiro, justamente, ele será visto como um bom policial, cumpridor do seu dever. Segundo, se estabelece informalmente dentro da organização formas de incentivo. Então, se bater uma meta de abordagens, ele tira uma folga, né? Ele ganha dias de folga. Ele pode, portanto, enfim, obter dispensa da atividade policial dele no dia seguinte, porque ele abordou muito, né? E tem se usado métricas, formas de contar quantas abordagens esses policiais fazem. Então, a gente tem uma comunidade do WhatsApp em que todas as abordagens são fotografadas, são mandadas, são calculadas, enfim. Isso tudo é visto como eficiência dentro da organização, né? Outro ponto muito importante aqui é que abordar errado pode ser um estorvo, pode causar problemas para esses policiais. Então, o Leonardo, que está fazendo a pesquisa, ele testemunhou vários episódios, né, envolvendo abordagens em que aconteceram problemas para os policiais porque eles abordaram as pessoas, entre aspas, erradas, né? Então,
E eu já vou dizer o que isso significa aqui no Brasil, né? De modo geral, policiais abordam mais pessoas pobres do que ricas, mais pessoas negras do que brancas, evidentemente, mais pessoas jovens do que pessoas mais velhas, né? Uma das razões que emerge da pesquisa, né, para fazer esses cálculos é também que os policiais têm medo de abordar pessoas de classe mais alta que conhecem os seus direitos e podem pôr à prova, podem questionar a perícia e o conhecimento do policial em torno das normas legais no momento da abordagem. Mas pode acontecer coisas ainda mais dramáticas, né? Então ele viu situações, por exemplo, em que policiais abordaram um casal, né, de classe média alta que estava dentro do seu veículo, enfim, e o homem que foi abordado, uma figura influente na cidade, enfim, queixou-se de ter sido abordado pelo policial, ficou transtornado com a abordagem, disse que ele não tinha cara de bandido, enfim, e depois os policiais eles foram chamados à base para prestar contas de por que abordaram aquele morador, aquele cidadão, né, enfim, tão relevante aí para o próprio financiamento da operação, né? Então a gente vê aí, né, que para além da questão do racismo individual, os policiais eles estão respondendo o tempo inteiro a incentivos que emergem da relação que eles travam com o seu entorno, com superiores hierárquicos, com aquela comunidade em que eles estão atuando, né? Então, evidentemente que a gente pode encontrar atitudes preconceituosas, né, atitudes racistas em indivíduos. Contudo, quando a gente começa a destrinchar esses aspectos, né, do cotidiano e do contexto organizacional, a gente pode ver, inclusive, como os preconceitos emergem. Então, em resumo, né, seria a seletividade racial das abordagens policiais explicável unicamente pelo preconceito individual de cada policial? Né? Então, acho que essa pesquisa ela exemplifica como a gente, sem excluir justamente a existência de atitudes e preconceitos raciais, né, em indivíduos, mas que a gente deve buscar as fontes da construção do próprio racismo no cotidiano, né, nas ações que nós realizamos em interação uns com os outros. Essa é uma das lentes mais importantes da sociologia. Então, nesse caso, o uso da quantidade de abordagens de rua feita pelos policiais como indicador de eficiência, né, da ação desses policiais é um dos motivos para a produção constante de classificações raciais, de tipificações de estereótipos, de uso de estereótipos e, portanto, da produção, no final das contas, desse viés racial na abordagem policial, né? Então, ao assumir essa posição de policial, o indivíduo busca o tempo todo identificar a intenção, né, a direção dos atos das outras pessoas para modular, né, para tomar suas próprias decisões. Então, ele vai alinhando a sua ação com base na sua interpretação da ação dos outros. Esse é um insight fundamental da perspectiva do interacionismo simbólico na sociologia, né? Por diversas razões que a gente estuda aí justamente quando a gente vai para um nível macro-sociológico, os contextos em que essas pessoas atuam, eles já estão pré-estruturados. Então, você tem uma política pública sendo formulada de cima, né, e que vai chegar ali na ponta e vai produzir esses incentivos, né? Então, quando a gente olha para organizações, né, para esse nível aí de análise, a gente vai ver as pessoas tentando solucionar problemas, né? Então, o problema do policial é justamente quem abordar, como fazer com que o seu dia transcorra da forma mais simples possível. Quando a gente levar isso para um nível um pouco mais elevado, né, um pouco mais macro, né, de como essa política foi formulada, né, de quem são os atores, quais são os interesses, né, como é que isso vai acontecer, a gente vai conseguir identificar outros elementos na produção da raça e do racismo, porque há sim, né, indivíduos tomando decisões, mas isso acontece de forma mais complexa
do que normalmente a lente individualista permite que a gente perceba, né? Quando a gente fala simplesmente de preconceitos, atitudes, enfim. Essa lente organizacional ela pode ser usada para estudar inúmeras outras organizações.